Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business. Eu sou o Gabriel Monteiro e está na hora do nosso encontro com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. É uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. Você é o nosso principal convidado para essa conversa que hoje será com o pessoal da CBA. Mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A história da CBA começa em 1955, quando foi fundada a primeira empresa de alumínio integrada do Brasil. Menos de 2 décadas depois, a companhia já era a maior do país, respondendo por 30% do volume total da produção nacional. Em 1974, a companhia começou o processo de autonomia em geração de energia com a primeira hidrelétrica operacional. Na década de 80, a CBA vira referência como uma das maiores fabricantes de alumínio incorporado do mundo. Nos anos 2000, ganha o título de maior usina de alumínio da América Latina, a única da região capaz de produzir bobinas de 2 metros. Sempre preocupada com a questão ambiental, a empresa assinou a Carta Aberta sobre as mudanças climáticas no Brasil e participa do Legado das Águas e do Legado Verde do Cerrado. Em 2021, veio o IPO e a aquisição de 80% da Alux, um dos principais fornecedores de alumínio secundário do país. Hoje a CBA atua de forma integrada e sustentável em toda a sua cadeia de produção. A companhia está presente em 7 estados brasileiros que contam com reservas ambientais, usinas hidrelétricas, mineração, indústrias, além de unidades administrativas. Tudo isso para construir um mundo de novas possibilidades através do alumínio. Maravilha, vamos começar agora então com o Luciano Alves, CFO da CBA. Olá Luciano, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Maravilha, eu gostaria de começar essa nossa conversa, claro, falando sobre o IPO da companhia, como que é a primeira participação aí da CBA no BMC Business. Eu gostaria de que você nos explicasse como foi a relação com os investidores nesse pouco mais de um ano de capital aberto, quais os principais destaques para esse período, que já conta inclusive com um follow-on, como que foi essa relação com os novos investidores da companhia? Legal, Gabriel. Foi um período muito desafiador para nós. Acho que o primeiro passo foi que nós somos a primeira empresa de alumínio na Bovespa, né? Então teve um trabalho muito grande nosso de educação dos investidores e do mercado. Durante o processo do IPO nós trouxemos especialistas, mostramos muito sobre o mercado de alumínio para que eles entendessem um pouco mais desse mercado, que é algo novo para muitos dos investidores aqui no Brasil. Nós colocamos durante o IPO uma série de projetos de crescimento para a empresa, então talvez o desafio logo após o IPO foi de fato entregar aquilo que prometemos, né, lá no IPO, e isso a gente tem conseguido. Até um dos projetos de investimento nós aceleramos e conseguimos entregar, ou estamos entregando este ano, né, até o final do 3º trimestre, quando ele era previsto entrar só no ano que vem, 2023, ele aumenta a capacidade produtiva nossa em 30 mil toneladas, de 350 para 380 mil toneladas. Tivemos o follow-on, que você próprio mencionou, que foi um movimento importante para nós, para aumento de liquidez, então esse era importante justamente para atrair também mais investidores para a nossa base, especialmente investidores estrangeiros. Então isso foi bem positivo para a empresa. Acho que por fim, acho que uma dinâmica nova para nós aqui, né, de interagir com o mercado, com as empresas, com os investidores e uma entrega consistente de resultados. É isso que a gente tem tentado buscar ao longo dos últimos trimestres. Maravilha, já convidando aí todos os investidores que estão nos assistindo a acompanhar a CBA, entrem lá no site de RI, tenham acesso aos resultados, aos projetos da companhia, leiam ali com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de atenção, acompanhem a companhia, uma companhia nova no mercado, acionário mais velho aí no mercado como um todo, com bastante história. É muito interessante aí para a gente recebê-los aqui no nosso programa, ter o contato com vocês, claro, ter essa conversa um pouco mais aberta com os investidores. Muito obrigado aí sempre pela atenção. E a CBA é a única companhia brasileira a atuar em todas as etapas da cadeia produtiva de alumínio no Brasil. A gente já comentava isso aí no nosso vídeo de apresentação e como você mencionou agora na sua fala no começo aqui na apresentação. Processo que demanda muita energia. Quais as principais fontes de energia utilizadas pela companhia em todo esse processo? Quanto dos contratos e da produção própria estão sujeitos a riscos climáticos de desabastecimento hídrico? A gente sabe que é um tema polêmico aqui no Brasil, a gente tem muita dependência das hidrelétricas, da geração de energia a partir de hidrelétricas. O quanto dos contratos e da própria produção da CBA está sujeita a esse risco?
Excelente pergunta, Gabriel. Bom, nós temos 100% da nossa geração de energia renovável, hoje 100% hidrelétrica. Ano que vem, nós temos a entrada de alguns parques eólicos que nós fechamos em parceria com o mercado, que vai adicionar uma capacidade, mas que é para substituir parte das concessões que vão vencendo ao longo dos próximos anos. Mas a nossa ideia seria começar a diversificar esse parque de agora para o futuro. O Brasil oferece grandes oportunidades tanto para eólicas como para solares, então a gente acha que, na nossa visão, mantemos a geração 100% renovável, mas migrando de hidroelétrica para talvez um mix entre hidroelétrica, solar e eólica para o futuro. Nós temos uma capacidade de geração de energia para 100% do que nós precisamos, mas é claro que pela sazonalidade das hidrelétricas e do mercado, não 100% do tempo nós estamos nessa condição, e para isso nós temos também contratos de longo prazo de compra de energia, mais ou menos 20% em adição à nossa capacidade, que nos deixam esse conforto de continuarmos operando sempre a plena capacidade, mas tendo essa volatilidade na geração de energia dos nossos parques hidrelétricos. Então, é mais ou menos assim como hoje nós operamos, e essa sempre foi a nossa estratégia da CBA. Esse excedente de energia via contratos de longo prazo é algo que já existe na empresa há bastante tempo, e a gente acredita que é uma estratégia vencedora importante justamente para a gente conseguir passar por esses momentos em que você tem uma menor geração, quando você tem um período mais seco, que é o caso normalmente no segundo semestre. Então, no Brasil, se gera mais energia com as hidrelétricas no primeiro trimestre, um pouco menos no segundo, mas o segundo semestre é o período seco no Brasil, então tem uma geração naturalmente menor. Maravilha, você comentou essa questão do excedente. A gente viu uma linha histórica ali desenhada no potencial energético que vocês produzem, claro, dentro aí da CBA, no potencial contratado, e tem sempre o excedente que ele veio diminuindo ao longo do tempo. Vocês consideram esse patamar hoje saudável? Há mais perspectivas aí de médio prazo e longo prazo para reduzir cada vez mais esse excedente? Ou esse patamar, como você bem disse aí sobre essa estratégia de até manutenção ali, contenção de riscos hidrelétricos e até elétricos aí para abastecimento das suas siderúrgicas. Como que vocês fazem esse cálculo? É possível que diminua mais esse excedente ao longo do tempo, ou mantemos um patamar saudável hoje? Acho que tem dois fatores aqui, Gabriel. O primeiro é o aumento de consumo, no nosso caso. Então, com este crescimento que eu mencionei da CBA, tem um aumento do consumo até 2025, mas para esse crescimento do consumo, nós também estamos buscando fontes de geração adicional de energia renovável, muito provavelmente eólica ou solar, mas eu diria que um excedente é sempre necessário justamente por esse fator, de você conseguir ter uma produção 100% a plena capacidade, o tempo todo a plena capacidade, mesmo com uma certa volatilidade na geração, que é natural. Mesmo as eólicas e solares, elas também têm uma volatilidade na geração que é natural, porque elas geram em períodos do ano ou do dia em que tem mais incidência solar ou mais incidência de vento, no caso das eólicas. Então, a nossa ideia é deixar a nossa matriz energética mais diversificada com o futuro, mas mantendo esse excedente. A gente não tem um número, vamos dizer, que seria o ótimo, mas eu diria que alguma coisa entre 0% e 20% é o que nós temos hoje, é o que nos garante essa segurança. Maravilha. Eu gostaria de até convidar para essa conversa Alex André, especialista de investimentos da Sarinvest, que ele vai ter também algumas perguntas para o senhor, para a gente abrir um pouco mais essa conversa por aqui. Alex, seja muito bem-vindo. Fique à vontade com as perguntas, tá bom? Muito obrigado, Gabriel. Luciano, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Luciano, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, acho que é o seguinte: quando a gente enxerga a própria CBA, uma pergunta que eu falo muito assim, voltando para o básico, né? Muitos investidores, pessoas físicas, que eu recebo essa pergunta, que eu falei para o pessoal, olha, vou estar ao vivo, manda as perguntas, e uma das perguntas que eu recebi foi uma pergunta bem básica, mas acho que é muito importante. Eles falam assim: qual seria a base comparativa da CBA com outro player, com um peer, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos? Qual que é o tamanho desse mercado nos Estados Unidos, na China? Como que você consegue olhar, né, principalmente juntando as perspectivas macro, mas também olhando para os seus pares, né? Como que o investidor pessoa física, eu falo pessoa física que tem, né, um pouco mais, né, de didática em relação ao conhecimento, mas como que você explica em relação a esse ponto? Acho que é bem interessante. Legal, excelente pergunta, Alex. Obrigado pela pergunta. Bom, primeira coisa, eu sempre falo isso nos nossos calls de resultados, você deveria pensar no mercado de alumínio como um mercado global. Significa dizer que a CBA pode vender para o mundo inteiro, porque o frete ele não é tão relevante no preço final do alumínio, apesar de que hoje em dia os fretes estão mais altos, mas você consegue vender o seu produto no mundo inteiro, mas também o mundo inteiro consegue vender o produto de alumínio aqui no Brasil. Mas a CBA, historicamente, e sempre foi o nosso foco, a gente prioriza o mercado brasileiro por razões naturais, porque estamos
próximo dos nossos clientes, tem um relacionamento de fidelização com os clientes. Então, é mais ou menos isso. A exportação sempre existiu na CBA, mas o nosso foco é o mercado interno. A CBA, hoje, ele é um ativo de primeiro quartil. O que significa isso? O nosso custo ele está posicionado entre os 25% melhores na indústria do alumínio no mundo, na produção de alumínio primário. Hoje, mais ou menos 60% do mercado mundial de alumínio é produzido pelos chineses, então os players chineses é mais ou menos 60% da oferta, e o restante é dividido nos outros países. E aí, cada país obviamente tem a sua dinâmica e o seu custo, mas a CBA, pelo fato de ser integrada, de ter a sua própria energia elétrica gerada nas suas usinas, por ter produção de bauxita e produção de alumina, é isso que nos coloca no primeiro quartil. Os nossos concorrentes fora daqui, assim, em linhas gerais, tem alguns players integrados como a CBA, que tem uma parte de energia elétrica, uma parte de produção de alumina, mas a maioria não tem essa integração. Então, eles compram alumina no mercado, eles compram energia elétrica no mercado, e isso aqui define o custo deles. Então, na prática é isso. E hoje, da maneira como os países estão posicionados, a China tem uma concentração de produções no terceiro e quarto quartil, ou seja, significa que os players chineses, as indústrias chinesas são as mais caras neste momento na indústria. Além disso, uma coisa que é bastante importante de dizer, que também é um fator de diferencial competitivo para a CBA, são as emissões de gases de efeito estufa. Então, a CBA também está no primeiro quartil nas emissões, pelo fato de termos energia 100% renovável, nós estamos entre os 25% do mundo que geram menos emissões. Os chineses também estão mais posicionados no terceiro e quarto quartil, porque os produtores chineses têm uma produção de alumina que é gerada comprando-se uma energia, em sua maior parte, gerada através de termoelétricas a carvão, que tem uma emissão grande de gases de efeito estufa. Então, e os players que produzem alumínio com gás natural, estão mais ou menos no meio do caminho. Então é isso, quer dizer, a maneira como nós hoje nos posicionamos é essa. Então temos esse fator competitivo que nos dá um diferencial grande no mercado, mas isso nos permite competir no mundo. Claro que, como eu falei, nós focamos o Brasil é o nosso mercado principal, e tem o Brasil é um mercado relevante, o Brasil é um mercado de mais ou menos 1,5 milhão de toneladas, o mercado mundial é de mais do que 60 milhões de toneladas. Então, na prática, é um pouco essa dinâmica. Temos esse diferencial competitivo, mas também o nosso trabalho quase que diário aqui é de manter essa competitividade da CBA, não só hoje, mas também no longo prazo. Por isso, todos esses investimentos que nós anunciamos no IPO, que vão servir para crescer esse ativo que já é competitivo e deixar ele maior e mais competitivo, mas também trabalhar na melhoria dessa competitividade, seja na questão de custos, mas também de redução das emissões. O senhor comentou sobre emissões de carbono, o que vem à cabeça, sempre que a gente fala sobre CBA aqui no programa, a gente fala sobre alumínio verde e a produção bem intensiva aí da CBA nessa categoria alumínio verde, como é negociado aí em todo o mundo. Gostaria de saber como que isso gera, de certo, diferencial para a companhia, isso é levado em conta ali pelos compradores, eu vou comprar um alumínio mais verde ou não, isso já é uma medida ali de balanço no mercado, de escolher um produto em detrimento do outro, isso é uma perspectiva para o futuro. Como que o alumínio verde ele se encaixa hoje no mercado e é tomado por vocês como um diferencial na produção aqui brasileira e principalmente da CBA? Legal. Hoje em dia, esse é uma preferência por compra. Ela não significa necessariamente que se traduz em um prêmio ou um benefício econômico para as empresas que têm o alumínio verde, tá? Mas a gente coloca isso muito nas nossas divulgações, que é uma tendência que nós acreditamos muito para o futuro. Eu diria que é um upside para um caso base. Acho que ainda é muito cedo para a gente colocar isso dentro de um caso base. Por quê? Porque ainda tem muito desenvolvimento para acontecer especificamente nesse ponto. A Europa está na frente nesse desenvolvimento, então a Europa tem discutido e vai começar a implementar no ano que vem o que eles chamam de CBAM, que é uma taxação de carbono nos produtos que são importados pela Europa, e com essa taxação de carbono é o começo de uma diferenciação daqueles produtos que têm mais alta pegada de carbono dos produtos que têm uma mais baixa pegada de carbono. E eles vão implementar de uma maneira faseada entre 2023 e 2027. Então, é um começo, eu diria, de uma tendência, mas ainda de forma prática ela não se traduz em um benefício, mas claro que a gente sabe que tem clientes que compram o nosso produto sabendo que é um produto de baixa pegada de carbono e existe uma preferência por essa compra. Eventualmente, no futuro, isso pode se traduzir num benefício econômico, mas como eu falei, nós ainda consideramos isso como um upside para o futuro.
Maravilha. E temos alguns setores, a gente fala muito sobre isso por aqui, e como o senhor bem mencionou, a CBA é um dos primeiros players, se não o primeiro, de alumínio aí com grande ênfase, já presente no mercado de capitais e que tem bastante gente acompanhando. A gente tem alguns setores tradicionalmente dependentes de mercados específicos, como é o minério de ferro, que depende da China e do setor de construção, e companhias ligadas a proteínas que têm nos mercados americano e chinês seus principais consumidores. Quais os principais destinos das diferentes ramificações de produtos da CBA? O portfólio diverso aí, ele exime a companhia desses riscos localizados ou economia específicas, ou a preocupação ainda é a mesma? Ou seja, a gente ainda tem que ficar olhando em players internacionais e mercados específicos para avaliar o potencial da CBA. Como que vocês avaliam isso por aí e como que essa expansão aí para o setor de construção civil pode trazer, de certa forma, esses riscos para a companhia? E só fazer um adendo aqui, mas depois de muitas perguntas, maravilha. Mais uma. O percentual do cliente que mais contribui, ou seja, o meu maior cliente é 5% da receita, 10% da receita, enfim, queria ter essa curiosidade também. Legal. Bom, primeiro, como eu falei, o mercado de alumínio global, ele tem uma dinâmica que se assemelha a outras commodities, mas é própria do alumínio. O que significa isso? A China é responsável por 60% da oferta, mas também por volta de 60%, né? Por volta de 60% da oferta e por volta de 60% da demanda. Então, dá para dizer que a China, neste mercado de alumínio, ela é equilibrada. Então, por exemplo, nos últimos anos, a China veio reduzindo o crescimento da demanda. Não reduziu a demanda, tá? A demanda continua crescente na China, mas em um ritmo cada vez menor. Mas isso não foi um problema para o mercado, por quê? Porque o ritmo de crescimento da oferta da China foi muito menor. Então, na prática, a China ficou em déficit de alumínio nos últimos anos, e isso continua até o início desse ano, de maneira que o mercado ficou equilibrado por esse motivo. Então, apesar da China ser importante, e claro, por ser 60% da demanda, olhar a China e o que acontece na China é importante para o mercado de alumínio também, mas ela também é responsável pela oferta. Então, mais importante do que olhar a demanda da China é este balanço entre oferta e demanda. Isso, vou dizer, olhando o mercado todo. Mas os mercados também são regionais. Então, como eu falei, a gente aqui tem mais ou menos 90% das nossas vendas concentradas no mercado brasileiro. Então, para nós, o mercado brasileiro é o principal, que é onde nós focamos nossas vendas. E uma característica interessante do alumínio versus outras commodities é que a gente produz produtos, né? A indústria do alumínio, ela produz produtos para diversos setores. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Os principais, né? Então, construção civil é um setor importante para os produtos de alumínio. Eles vão basicamente em portas e janelas, tá? As portas e janelas hoje em dia são praticamente quase todas feitas de alumínio. Você tem automotivo. Automotivo significa veículos, né? Leves, carros, né? Ônibus e caminhões também. Então, o setor de transportes como um todo consome bastante alumínio, seja em carroceria de ônibus e caminhões, seja na estrutura de veículos, blocos de motor e outros similares. Você tem embalagens, então você tem a latinha de alumínio que vocês estão acostumados a ver nos supermercados, mas também muitas embalagens de alumínio, né? As tampinhas feitas de alumínio, ou mesmo a própria embalagem de leite longa-vida que é revestida por dentro de alumínio. Então, várias aplicações como essa. Produtos de consumo, então, por exemplo, panelas de alumínio, escadas de alumínio, cadeiras de alumínio, então tem produtos de consumo que são feitos de alumínio. E energia elétrica, então, os cabos de alumínio das linhas de transmissão, as grandes linhas de transmissão, normalmente são cabos de alumínio. Por quê? Porque o alumínio conduz muito bem a eletricidade, mas é um metal leve, então por isso que ele é usado em linhas de transmissão. Então, quando você olha esse espectro, o alumínio, ele depende de vários setores diferentes. Então, quando você tem um setor que eventualmente pode estar ou crescendo muito ou não crescendo tanto, ele impacta, claro, o setor, mas ele impacta menos do que em outras indústrias. Então, claro, ele é importante para nós. A gente dá um exemplo até do nosso resultado, né? Nosso resultado esse ano tem sido impactado por um arrefecimento do setor de construção civil e do setor de bens de consumo, porque ambos cresceram muito no ano passado, influenciados pelos estímulos, né? Pelos auxílios que foram dados aqui no país, e que esse ano tem um crescimento em cima de uma base que foi muito boa do ano passado, mas um crescimento menor do que foi o do ano passado. Mas, por outro lado, o setor de embalagens é um setor muito resiliente, então ele está demandando bastante, inclusive nesse ano, e o setor de transporte, especialmente o setor de ônibus, também vem demandando bastante. Então, você tem um mix entre vários setores com dinâmicas diferentes, com demandas diferentes, que no cômputo geral dá a média de crescimento do nosso setor. E aí, quando você olha para dentro da CBA, respondendo a pergunta do Alex, o nosso comportamento aqui ele é mais ou menos parecido. A gente tem uma diversificação muito grande das nossas bases de clientes. A gente tem mais de 500 clientes espalhados pelo Brasil inteiro e para fora do Brasil. Eu diria que hoje o cliente que mais vendemos, um pouquinho acima de 5%.
Tem alguns outros clientes que têm ali alguma coisa entre 1% e 5%, mas a grande maioria desses 500 que eu falei, o percentual da nossa venda é menos de 1%, ou seja, é uma venda bastante pulverizada entre setores e entre clientes também. Maravilha. A gente comentou aí sobre o cenário externo preocupante, mas o mercado está animado com uma possível queda nos indicadores de inflação neste ano e uma diminuição também nas taxas de juros. O médio prazo brasileiro anima a companhia? Devemos ver uma retomada gradual nas vendas para construção e até para fabricantes de embalagem, já que você comentou aí essa forte pulverização. Como que vocês estão avaliando esse cenário brasileiro para consumo, para construção civil? Ele está animador aí para o médio prazo? Então, Gabriel, como eu falei, o mercado de alumínio para nós ele é global. Então, claro, o mercado brasileiro importa porque ele é boa parte das nossas vendas, mas sempre que a gente tem qualquer variação de venda no mercado interno, a gente sempre tem a opção de exportar, que é um pouco do que a gente vem fazendo esse ano, com algumas reduções pontuais de vendas para um outro setor, como eu mencionei, construção civil e bens de consumo. Então, assim, olhando o Brasil para frente, a gente tem um otimismo em relação ao crescimento. O país tem um potencial bastante importante de crescimento. Só lembrar um ponto importante de macroeconomia, o consumo de alumínio, eu não sei se outros metais é iguais, mas no alumínio é assim, conforme o país vai crescendo o PIB per capita, você tem um crescimento exponencial do consumo de alumínio. Por quê? Porque o alumínio normalmente ele é utilizado em aplicações mais novas. Então, conforme o país vai ficando mais rico, ele vai utilizando mais alumínio, que é um pouco dessa expectativa que a gente tem para algum momento no futuro aqui no país. Mas, independente disso, tão importante quanto olhar as perspectivas para o Brasil é olhar um pouco dessa dinâmica mundial, né? Que nesse momento, quando a gente olha os especialistas projetando para frente, continua com essa tendência, vamos dizer, favorável à indústria. Por quê? Pelo fato da China, independente do crescimento de demanda que venha a ter no futuro, ter uma oferta mais balanceada ou mais, vamos dizer, alinhada com o que eles têm de demanda, ou seja, a oferta e demanda na China estando mais balanceadas, como é a perspectiva de muitos especialistas do setor, você tem uma dinâmica favorável para a indústria toda, porque isso tira um pouco da pressão de um excesso de oferta que talvez nós tivemos nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos a China colocou um excesso de oferta no mercado que não estava, vamos dizer, que não era necessário, não é o caso agora e não é a perspectiva que se tem para o setor. Então, na nossa visão, tem tudo isso que eu acabei de comentar, que é um pouco da evolução natural das coisas, mas também tem um fator que esse ainda é uma tendência que a gente monitora muito de perto e que ainda é muito incerta, mas também com perspectivas muito favoráveis na nossa visão, que é um aumento do consumo de alumínio em algumas aplicações que tem uma tendência de aumento no futuro, como, por exemplo, veículos elétricos. Então, se nós tivermos um aumento da produção e do consumo, né, da compra de veículos elétricos no futuro, o veículo elétrico leva mais alumínio do que um veículo convencional. Se nós tivermos mais painéis solares, ou seja, uma maior geração de energia solar no mundo, você tem um aumento do consumo de alumínio, porque todo o frame, né, que a gente chama do painel solar, ele é feito de alumínio. Então, você tem um aumento do consumo de alumínio, a eletrificação, entre aspas, né, do mundo, ou seja, o mundo migrando para mais aplicações, utilizando-se energia elétrica, você tem um aumento vamos dizer, da construção de linhas de transmissão em todo o mundo, então você tem um aumento do consumo de alumínio. Então, você tem na indústria uma dinâmica interessante, que é um mercado que está mais balanceado, com perspectivas de um crescimento interessante de demanda que pode ter uma demanda nova nessas aplicações que eu comentei. Então, por isso que a gente tem uma visão positiva a respeito do futuro, mas é claro que a gente sabe que tudo isso, vamos dizer, estamos no mercado de commodities, tudo isso depende também um pouco da dinâmica de oferta e demanda, ou seja, se a demanda vier como tem se colocado, o mais importante é olhar se a oferta também vai estar balanceada em relação a essa demanda. E a gente retoma o papo sobre sustentabilidade, sobre ESG, esses mercados mais ligados à troca ali de bases de geração de energia, a mercados de veículos elétricos. Tem toda uma questão de legislação. Na Europa tem uma legislação muito forte, tem Euro 6 entrando em vigor, tem Euro 7 para entrar em vigor também. Então pode ser mais um gatilho de valorização para ativos que gerem, que consigam produzir ali commodities da forma mais sustentável possível, e entra aí a CBA novamente na conversa com alumínio verde e outros derivados aí, essas outras ramificações produzidas por vocês. Então é bastante interessante para o investidor que está em casa ficar ligado nesses temas e ficar ligado na companhia. Novamente eu chamo aí para acompanharem lá, entrem no site de RI, vejam quando sai resultado, vejam quando tem evento e fiquem por dentro aí de todos os players ali que vocês acham interessantes no mercado. E já que o senhor comentou sobre oferta e demanda, vamos falar um pouco sobre o preço.
porque durante os últimos 12 meses foi 20% superior ao negociado no período anterior lá na Bolsa de Metais de Londres. Consequentemente, nós vemos um aumento aí de 22% na receita gerada por vocês e uma queda de 6% no volume de vendas. Há uma expectativa para uma normalização desses preços e, caso ela ocorra, a companhia conseguirá manter as suas margens hoje negociadas aí no mercado? Excelente pergunta, Gabriel. É claro que é muito difícil de projetar os preços futuros porque ele depende de uma série de fatores, mas um ponto que a gente coloca muito aqui é o seguinte: essa é uma indústria que ela mudou recentemente por essa dinâmica mais favorável da China, que eu comentei, ou seja, a China estando mais equilibrada em oferta e demanda deixa a indústria também num ambiente mais favorável, mas custos é muito importante para uma indústria de commodity. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o preço da commodity deveria estar alinhado com o que seria o que a gente chama aqui de custo médio do produtor marginal, ou seja, os produtores mais caros da indústria deveriam mais ou menos colocar um piso ali no que seria o preço do alumínio. E recentemente, por isso que eu estou dizendo que é uma equação difícil, porque recentemente nós tivemos muita inflação no mundo todo, não é só no Brasil, acho que em vários países do mundo, e não é só uma inflação local de produtos de consumo, né? Toda a cadeia logística que vocês devem estar vendo aí no dia a dia com problemas de fornecimento e tal. Nós aqui na CBA não sofremos nada disso, a gente conseguiu garantir os nossos insumos, mas na prática o que está acontecendo hoje no mundo é um aumento de custos geral, global. E isso naturalmente impacta a curva inteira de custos, ou seja, todo mundo tem um aumento de custos. A gente acompanha essa curva trimestralmente, tá? A gente até nas nossas divulgações de resultado a gente mostra a evolução desta curva de custos, e o que a gente consegue ver é que tem um aumento desse custo, e eu diria que uma parte dessa inflação que aconteceu até agora, né, no mundo inteiro é definitiva. Pode ser que parte dessa inflação sejam preços de commodities que eventualmente possam cair no futuro, mas eu diria que tem muita inflação que ela é permanente. Então, esse preço futuro do alumínio vai depender muito de onde se estaciona um novo patamar de custos para a indústria, né? Mas a impressão, a expectativa que nós temos é que naturalmente seria maior do que a média histórica, justamente por esse fato de termos, nesse momento, muita inflação em vários dos mercados. E aí, nós aqui da CBA, a maneira como a gente olha isso, como eu falei, somos o primeiro quartil, nós somos uma operação que está entre as mais competitivas do mundo, e a gente tem que trabalhar para continuar sendo, ou para continuar posicionado no primeiro quartil. E é isso que é a nossa expectativa, ou seja, mesmo com esta inflação, é garantir que esta operação continue ali no primeiro quartil. Lembrando que estamos no Brasil, a gente tem, claro, um impacto da inflação brasileira em boa parte dos nossos custos, especialmente mão de obra, serviços e outras coisas, mas muitos dos produtores mundiais de alumínio hoje estão sendo impactados por uma crise energética lá fora. Então, por exemplo, na Europa, o preço de energia está muito alto, mesmo nos Estados Unidos também a gente vê isso, e na China também. Então na prática, toda essa crise energética acaba impactando a indústria com custos maiores, e eu diria que ele impacta menos o Brasil, menos a CBA, e por isso, nesse momento, a gente tem uma certa vantagem. Não significa que isso vai perdurar para o futuro, porque, eventualmente, essa crise lá pode passar, mas, na prática, nos dá uma vantagem. Eu diria que, nesse momento, a gente está mostrando os benefícios que nós temos de ser uma empresa integrada, de ter controle, vamos dizer assim, tanto da geração de energia, do custo de energia elétrica, como também dos custos de outras etapas da cadeia, como a produção de bauxita e a produção de alumina também. Maravilha, essa verticalização é muito evidente aí, então é interessante nós vermos essa parte de custos e principalmente os efeitos sobre a margem aplicada aí para a companhia. Então é um ponto muito específico e bacana para os investidores acompanharem. E falando sobre mais ou menos essas questões, eu gostaria de falar um pouco sobre os produtos negociados por vocês. Apesar do volume de vendas das linhas de produtos primários e transformados ter caído no decorrer deste ano, o mix de produtos relacionados à reciclagem subiu 14% em volume e 96% em receita. Se compararmos até o semestre com o mesmo semestre do ano passado, o aumento é de 98%. A alta chega até a ser muito grande, assim, para a gente que olha ali fora. A quais fatores a gente pode atribuir essas altas? A gente deve ver a companhia investir cada vez mais nesse segmento de reciclagem, ou não devemos ver novas aquisições no curto prazo para aumentar a participação de reciclados no portfólio de vocês? Legal, faz parte da nossa estratégia, então, de fato, esse crescimento ele é intencional. Parte dos investimentos que foram anunciados no IPO era um aumento da produção de reciclagem. Nós já
startamos parte desse investimento, que foi um aumento de capacidade na Metalex, que é uma operação de reciclagem nosso, mas um aumento pequeno, ele vai de 75 mil para 90 mil de capacidade, de toneladas de capacidade de produção. Mas também nós tivemos uma aquisição, né? Nós adquirimos a Alux recentemente, né? O closing da transação aconteceu agora em janeiro desse ano, e ali trouxe um aumento expressivo de volume. Mas é de se esperar que a gente tenha um aumento futuro também, seja por interesse nosso próprio de aumentar a reciclagem dentro da CBA, e aí para aumentar a reciclagem, claro, demanda investimento que nós estamos fazendo, mas principalmente demanda de nós capturarmos mais sucata do mercado. Então, é um crescimento que se consegue fazer dessa maneira, mas também, eventualmente, com novas aquisições, tá? Aquisições, diria, similares a essa que fizemos, que foi a compra da Alux. E quando a gente olha o mercado de alumínio, eu diria que essa é uma tendência que todos estão olhando. Então, o mercado de alumínio está muito atento à reciclagem. E por quê? Acho que é importante dizer por que ele é estrategicamente importante para nós. Primeiro, porque tem um benefício natural econômico, né? Os retornos econômicos de uma operação dessa são atrativos para nós nesse momento. Mas, segundo, ele, para o nosso portfólio, hoje o portfólio da CBA é um portfólio muito concentrado no que chamamos de alumínio primário, né? Que seriam lingotes e tarugos de alumínio, principalmente, que é um mercado, eu diria, mais comoditizado, entre aspas, né? Ou seja, é um mercado que está mais sujeito à volatilidade da LME, ou do preço da commodity, e que você investir nesse momento em reciclagem, ou para o futuro ter mais reciclagem no nosso portfólio, deixa o nosso portfólio mais resiliente. Ou seja, no momento em que, eventualmente, a gente sabe que isso é um mercado cíclico, né, de commodity, então, lá na frente, não sei quando e como, se a gente tiver alguma queda de preço, eu tenho um negócio mais protegido, o que é interessante. Esse é um primeiro benefício interessante, como uma visão de portfólio para nós. Mas talvez um benefício ainda maior seja que o alumínio reciclado, ele tem uma pegada de carbono muito baixa, né? Normalmente entre 0,5 e 0,6 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio de um metal reciclado. Lembrar, no nosso caso, a CBA, estando no primeiro quartil, tendo uma baixa emissão, nossa emissão é de 2,56 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio. Ou seja, o metal reciclado ele é muito menor do que a nossa emissão, a emissão de metal reciclado é muito menor do que a nossa emissão, que já é muito baixa, porque o limite mínimo para ser um alumínio verde, um alumínio de baixa pegada de carbono, é 4. Então, na prática, adicionar metal reciclado no mix ajuda também a você ter um metal cada vez com uma pegada menor de carbono. Por isso que para nós é estratégico esse avanço em reciclagem. E é isso que vocês deveriam ver nos próximos anos, que é natural essa evolução da nossa estratégia dentro desse mercado. Maravilha, e nós já vamos nos encaminhando aqui para o fim da nossa conversa. Passa muito rápido, eu estou com 1000 perguntas aqui ainda para fazer. É um tema que fiz uma pergunta para você se eu podia mandar mais uma, senão não vou encerrar. Não, tá já estão a voz da consciência aqui, ó, já está falando para mim, ó, acabou, já deu tempo, já deu. Mas é bom assim que deixa um gostinho de quero mais. E a CBA volta aqui daqui a pouco, nas próximas divulgações, para bater mais um papo com a gente e tirar essas dúvidas que ficaram, porque tem muita coisa aí para a gente conversar com a companhia. Uma companhia nova no mercado de valores imobiliários, no mercado aí de ações propriamente dito. O pessoal está conhecendo ainda, está se familiarizando com o case, e aí surgem diversos questionamentos, diversas dúvidas, e é por isso que eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente hoje, Luciano. Muito obrigado mesmo por ceder uma partezinha do seu tempo para conversar com os investidores e propriamente dito aqui comigo, com o Alex e todo o pessoal da BMC News. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Gabriel, Alex, eu fico à disposição de vocês, e o nosso RI também é à disposição, seja nos canais de RI, mas também nos eventos, a gente vai se encontrar por aí, estamos à disposição para responder qualquer dúvida. Maravilha. Obrigado, Luciano Alves, CFO da CBA, seja sempre muito bem-vindo. Alex também, seja sempre muito bem-vindo por aqui, trazendo as suas perguntas, seus questionamentos. Nós vamos ficando por aqui, mas a programação da BMC News não acaba, porque hoje nós começamos aqui um grande evento para nós e para o pessoal da Neológica, que é a Semana dos Mini Contratos. Você quer aprender aí todos os segredos dessa questão, desse mercado aí de mini contratos? Fica aqui ligado na nossa programação. O business acaba por aqui, a gente volta na próxima semana, mas tem bastante coisa para acontecer aqui ainda na programação ao vivo da BMC News, então fica ligado. A partir de agora a gente começa aí com os preparativos para a nossa semana de mini contratos, que vai ser muito bacana. Começa hoje, termina na quinta-feira, e tem bastante coisa para a gente aprender neste meio tempo. Vou ficando por aqui, tchau, tchau, e lembre-se, segue a gente lá nos canais, nas redes sociais da BMC News, @bmc.news. É fácil, é rápido, você vai ter acesso a um monte de conteúdo. Aponta o QR Code, aponta seu celular aí pro QR Code que tá aparecendo na tela, fica ligado, clica no QR Code, se inscreve lá, acompanha a gente no Instagram e em todas as redes sociais, porque a gente tá por tudo quanto é lado. Nós vamos ficando por aqui, mas não saia da programação da BMC News. Tchau, tchau, gente!
MC News, informação que gera valor.